Oi amigas! Neste vídeo eu quero falar sobre Gabriel Bontempo e como esse excelente jogador deveria ser um case no Santos. Um exemplo de como revelar e principalmente como conduzir a carreira dos jovens atletas. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, dê like neste vídeo e agradeço ao Gringo, parceiro do canal e patrocinador deste vídeo. Gringo, o super app amigo do motorista, link tá na descrição. Você já imaginou pagar os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito? Baixe agora o app do Gringo e você pode consultar lá o PVA, licenciamento e as multas do seu veículo. Se você achar algum débito, você parcela em até 12 vezes. 12 vezes no cartão de crédito e utilizando o cupom LUCAS20, você ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. E você pode confiar, porque o Gringo é parceiro credenciado do Detran. Baixe agora, consulte seu veículo de graça e resolva todas as pendências hoje mesmo. Gringo, o super app amigo do motorista. Link na descrição para você baixar. Cupom LUCAS20. Vamos ao assunto do vídeo de hoje. Eu quero falar sobre Gabriel Bontempo e como ele deveria ser quase que uma regra, né? Ele deveria ser criada a lei Gabriel Bontempo no Santos. Eu começo falando sobre a revelação deste jogador. Ele começa a atuar de uma forma quase que improvisada, quase que na sorte. O Gabriel Bontempo não é aquele caso de raios, né, do jogador que aparece na base desde o início, que ganha repercussão, que tem milhares e milhares de seguidores. Não, ele é um cara discreto, com uma trajetória interessante, mas que nunca teve todo esse hype. Disputou copinha, alguns mais interessados já conheciam antes, depois a partir do sub-20 começou a se olhar com mais carinho para ele, mas não é aquele cara que fez todo mundo, meu Deus, o Bontempo no profissional. O Bontempo ele faz a copinha, fica naquele momento de vai não vai, sobe ou não sobe, né, já com uma idade, né, já não tão jovem para o sub-20. E o Caixinha precisa, diante dos desfalques, né, o Santos sempre tem muitos desfalques, já em decisão ali do Campeonato Paulista, de algum jogador para o meio campo. E aí o Bontempo aparece do sub-20, o Caixinha pede para compor ali o treino, o Bontempo vem e o Caixinha coloca numa necessidade o Bontempo de camisa 8. E o Bontempo já havia aparecido como um jogador de lado de campo, até fez gol ali na Vila Belmiro contra o São Paulo, mas ele não tinha sido esse camisa 8. E o Caixinha viu, ele apareceu bem, ganhou sequência, e a partir dali o Santos mostra que, primeiro, a transição de base é complicada, né? Porque o Bontempo aparece de um treino do nada e ganha essa repercussão. Por que que não estava antes, né? Por que que ele não foi preparado para isso? Imagina, se ele tivesse feito aquele treino ruim com o Caixinha, o que que poderia acontecer? Poderia ser emprestado, ser dispensado. Mas o Bontempo ganha uma sequência de camisa 8 e o Santos e os treinadores que passaram por aqui demoram muito a entender o talento que é o Bontempo. E olha que não precisa de muito, porque o nosso torcedor já tinha percebido, o Bontempo é um xodó do torcedor, não digo da maioria, mas boa parte da torcida sempre pediu, sempre bancou o Bontempo. E os treinadores não deram a sequência que ele esperava. Caixinha, Kleber Xavier e Vojvoda, todos são responsáveis pelo Bontempo ter demorado um pouquinho, né, para fazer valer todo o seu talento. E cabe ao Cuca, que tem seus defeitos, ser elogiado por dar a afirmação que o Gabriel Bontempo merecia. E na posição que eu não esperava, né, voltando às origens ali, como esse meia pela direita, se tornando um meia atacante, né, voltando a ser esse meia atacante. O Gabriel Bontempo, para mim, era a camisa 8, mas ele apresentava, né, alguma deficiência defensiva. Em alguns contextos de jogos eu entendo que era mais complicado para ele. O Santos também não fez 3 zagueiros, não fez 3 meio-campistas para que ele pudesse atuar. Então sempre ficou meio nesse limite, né, sempre sendo exposto, sempre entrando no segundo tempo e sempre ajudando, né, sempre dando conta do recado. E o Cuca enxerga o Bontempo novamente como esse meia, e o Gabriel Bontempo é dos jogadores que mais atuaram com o Cuca, se firma como esse meia aberto pela direita, mas já fez dupla de ataque, foi ponta pela esquerda, foi armador, foi um pouquinho de 8. O Bontempo ele passa a ser meio atacante, tem dificuldades com gol no início, perde gols, perde confiança, o Cuca continua mantendo ele no time apesar da oscilação, e aí o Bontempo faz aquele golaço contra o Coritiba e destrava.
E aí tem um gol atrás do outro, gol contra o São Lourenço, golaço contra o Cuenca. E o Bom Tempo termina o semestre, na minha visão, e já falei aqui no canal, como o principal jogador do Santos. Para mim, até essa pausa, ele foi o melhor. E tem bastante de Cuca nisso. Mas percebam, o Bom Tempo não seria promovido definitivamente a profissional logo depois da Copinha. O Bom Tempo, ele se firma numa posição errada, entre aspas. Ele não ganha a sequência que merecia e depois de 1 ano e meio, lá vai o Bom Tempo ganhar a sequência. Quais as reflexões que ficam, por isso que eu brinquei, da Lei Gabriel Bom Tempo? A primeira, a transição base profissional precisa ser melhor. Não pode ser improviso, não pode ser como foi o Robinho Júnior. Não dá para o Matheus Xavier bater e voltar, para o Rafael Gonzaga bater e voltar, para o Nadson jogar um jogo e nunca mais jogar, como é feito hoje. É sempre no improviso, sabe? Olha, eu quero, bater o olho, vamos. Não é para ser assim, porque você acaba queimando os jogadores. Ainda bem que o Gabriel Bom Tempo se firmou. A segunda reflexão, se você tem uma opção no elenco que não está abaixo dos jogadores mais experientes, você põe para jogar e dá sequência. O jogador de base ele precisa ser consideravelmente pior que o jogador mais experiente para que não se use mais ele que os outros. O Santos utiliza mais jogadores que estão emprestados do que os nossos jogadores de casa. O Vitor Hugo, por exemplo, chegou como titular e dane-se o Gabriel Bom Tempo. E o Vitor Hugo não era do Santos, não tinha nem opção de compra fixada por ali. Isso acontece com vários outros. Schmidt, Rincon, Zé Rafael, todos tiveram mais chance, mais espaço, mais sequência que o Bom Tempo até o Bom Tempo se firmar agora com o Cuca. E já se via o talento. A terceira reflexão é como o Santos ele precisa formar jogadores mesmo que não sejam os raios. E eu creio que isso está acontecendo, né? Nos últimos anos não teve uma safra tão boa assim, né? Como o Neymar, depois o Rodrigo, enfim, essas grandes vendas que ocorrem às vezes. Mas o Santos tem formado jogadores que são úteis. Que bom que o Santos formou o Gabriel Bom Tempo, que para mim é mais do que útil, né? Para mim ele é um talento nato. Mas, pô, que bom ver o Gustavinho sendo uma opção ponta firme do elenco. Que bom ver que o João Alencar e João Ananias têm ganhado espaço aos poucos. O Santos não precisa revelar apenas os craques. O Santos precisa revelar opções. Que bom ver o Samuel Pierre ganhando seu espaço. Porque se você está na dúvida e vai contratar uma aposta como um cabalheiro, por que não você utilizar o Matheus Xavier com mais espaço? Hoje é normal falar, pô, o Matheus Xavier não se firmou, teve que voltar para o 20. Mas você espera que o Matheus Xavier entre tomando de 2-0 e faça 2 gols, para ele ser raio. Como foi o Thailson uma vez com o São Paulo, que depois nunca jogou. Não se dá sequência, não se escolhe, não se aposta. Então a gente vê alguns casos legais, né, de garotos se afirmando, como o Gustavinho, o Samuel Pierre ganhando espaço, o Bom Tempo virando titular, e outros que são depreciados. João Ananias que faz uma partidaça contra o Bahia e sai do time. O João Alencar que poderia ter espaço numa comparação com o Zé Ivaldo da vida, que já não teve. O Rafael Gonzaga que é colocado numa fogueira, depois ele vai mal e ele é sacado e se troca por outro lateral da base e a gente segue esse ciclo. Porque no final das contas, a transição base profissional é decidida pelo técnico e dane-se e vamos ver. Deu certo com o Gabriel Bom Tempo, apesar do tempo perdido, né, sem trocadilho, mas dá errado com vários outros jogadores. Eu acho que o caso do Gabriel Bom Tempo precisa servir de exemplo no Santos. Na hora de discutir reforços, discutir quem vai subir profissional, discutir quem vai ser emprestado, é hora de falar, gente, lembram do Bom Tempo? Esse é, para mim, o grande ponto-chave dessa temporada, o grande exemplo de como o Bom Tempo se afirmou tardiamente e como ele poderia muito bem ter dado errado, poderia ter muito bem saído, assim como outros vários jogadores não dão certo, porque a transição é mal feita. O Santos emprestou o Miguel, voltou, não renovou, coloca, tira, é sempre a Deus dará. Alguns jogadores conseguem lidar, outros não. Outros têm maturação tardia, outros correspondem, outros têm mais personalidade. Então o Robinho Júnior não é ruim, mas a condução dele foi errada e agora tá todo mundo virado contra o moleque. Então assim, é preciso ter processo, ter escolha correta, ter paciência e o Santos não tem. Eu sei, o momento é difícil, o torcedor também cobra muito nesse momento de falta de paciência, que é natural, mas é importante que o caso do Gabriel Bom Tempo esteja lá numa placa. Olha o que a gente poderia ter perdido, que é o caso deste garoto que é craque de bola, potencial jogador, acho que é jogador para o próximo ciclo de seleção brasileira para a Copa de 2030. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo de reflexão, de opinião até aqui. Tô ansioso para ler os comentários de vocês. E por favor, se inscrevam aqui no canal para a gente bater o quanto antes a meta de 100 mil inscritos e deixem um like para esse esforço de continuar gravando mesmo nesse momento de vacas magras no noticiário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.